Falando sobre como não tem problema não gostar de coisa ruim. Chocante, eu sei. Daniel Fernandes, eu juro que eu não entendi esse título dele. Eu não sei se não tem problema gostar de coisa ruim ou se não tem problema não gostar de coisa ruim. Eu, real, não entendi. Fiquei meio confuso. Mas, né, fazer o quê? Vamos lá. YouTube! Bora. YouTube, vamos falar sobre como tá completamente super ok falar mal de coisa ruim. Ou não... Tá, então é isso mesmo. Sim. Não tá ok falar mal de coisa ruim? Tipo, é ruim? Você fala, é ruim. Tem problema? No caso, desgostar de coisas em geral. Ou no caso também, assistir coisas que você talvez não vá gostar, tá tudo bem. Esse assunto parece muito, tipo, direto ao ponto, muito simples. Mas a grande questão aqui é que eu sinto que uma parte das pessoas que engajam em discussões sobre mídia tem a expectativa de que essas discussões sejam exclusivamente positivas. Tem um motivo pelo qual esse pensamento existe, ele não deveria existir, vamos chegar nesse tempo. Então, eu tenho o pensamento pessoal de que eu sou uma das pessoas mais positivas nesse círculozinho de gente que fala de mídia no YouTube. Eu sinceramente acho isso, eu acho um pouco engraçado nas poucas vezes que eu checo comentários, as pessoas estão tipo, nossa, Daniel só fala mal de tudo. Não, meu querido, é porque quando eu falo mal de alguma coisa, essa coisa fica popular e chega em você. Meus vídeos... É, tem sentido, né? Isso é verdade, cara. Geralmente, quando você fala mal de algo, né, sempre vai aparecer o grupo que gosta. E aí, quando você fala mal, geralmente faz mais barulho do que quando você fala bem. E aí acaba, né, gerando um engajamento muito maior. E é por isso que tem muita gente que vive falando mal dos outros, falando mal das coisas, falando mal de tudo, né? O que gera um engajamento muito maior, né? É um engajamento em cima de ódio, né? Engajamento em cima de... É o tal do marketing negativo, né? Não é à toa que tem gente que, por exemplo, que gosta de ser cancelada, né? Porque ele vai ganhar um engajamento, vai ganhar um marketing ali de graça, né? Mas enfim. Vídeos geralmente são tipo, isso aqui é bom ou isso aqui é ok. Raramente eu falo diretamente mal de alguma coisa. Porque meu padrão de qualidade é um pouco mais baixo do que das outras pessoas. Porque eu vejo coisa realmente ruim. Mas... E também tem um problema muito grande, tá? Quando você é abertamente verdadeiro sobre algo, você vai desagradar alguém, tá? Se você fala que gosta de algo, você vai desagradar as pessoas que não gostam daquilo. Se você fala que não gosta de algo, você vai desagradar as pessoas que gostam daquilo. Então, existe um grande problema em você assumir um lado. É por isso que muito criador de conteúdo, ele mantém a neutralidade. Porque a neutralidade, ela impede você de tomar um hate desnecessário, né? Eu vou dar um exemplo. Vou me pegar como exemplo. Eu sou uma pessoa muito direto ao ponto. Quando eu não gosto de algo, eu falo. Quando eu gosto, eu falo. Geralmente, eu sempre assumo um lado. Eu não sou isento nos debates. Quando vocês perguntam algo pra mim, eu sempre falo a minha opinião. Eu não fico fazendo rodeio, tá entendendo? E isso, né, para parte do público, é algo positivo. Porque eu sou um criador de conteúdo que fala sem medo, por exemplo. Mas, para outras pessoas é negativo. Porque quem não me conhece, vendo de fora, isso pode afetar a minha imagem. E isso acontece com vários e vários youtubers e criadores de conteúdo no geral. É por isso que muita gente mantém a neutralidade, que é o mais inteligente a se fazer, sinceramente. Por que as pessoas podem ter essa impressão? Tanto de mim quanto de qualquer outra pessoa. Por que quando você não gosta de absolutamente tudo, sem condição nenhuma, de alguma obra que outra pessoa gosta, essa pessoa acha que você está falando mal diretamente? Sem contar também que tem criador de conteúdo que mente. Isso é fato. Criador de conteúdo, todo criador de conteúdo vai mentir. Uma mentira pequena, uma mentira grande, tanto faz. Mas é sempre em prol do conteúdo. Então, por exemplo, eu pego aqui pra poder assistir um anime em live. Quando eu não gosto, eu falo. Mas às vezes vocês gostam, né? E aí fica tipo um choque entre o criador de conteúdo e a própria comunidade. Tem gente que vê que a comunidade tá gostando e finge que tá gostando também. Não vai mudar a vida da pessoa, tá entendendo? Tipo, ou melhor, vai mudar pra positivo, né? Porque a comunidade vai apoiar, vai vir mais gente, etc. Então, muita gente nada a favor da maré, né? Nada a favor do que tá mais popular, do que é mais positivo, qual opinião é a mais positiva para a própria imagem, né? Qual opinião é a mais popular? Se todo mundo fala bem de um anime e uma porcentagem mínima fala mal, por que você vai falar mal se você pode falar bem, sabe? Você não vai explodir, você não vai morrer por estar falando bem, mesmo que você não goste tanto. Então, muito criador de conteúdo, por exemplo, faz isso. E, obviamente, não é algo exclusivo
do mundinho de animes. Isso é filme, série, HQ, mangá, livro, música, tudo, né? Tudo. Então, realmente, é um pouco complicado você saber quem tá falando a verdade ou não, né? Porque é um mundo muito complexo. Mas eu não julgo ninguém, nenhum criador de conteúdo que faz isso. E eu acho que vocês também não deveriam fazer isso. Porque é uma necessidade, tá entendendo? É uma grande necessidade. Basicamente, é muito fácil você pegar algo como um traço de personalidade. Você pegar uma obra, um jogo, um filme que seja, e tratar como se fosse você. Isso é algo comum porque as mídias que você consome em sua vida montam você como pessoa. 100%. Isso aqui eu já cansei de falar em live, inclusive, né? As pessoas, elas pegam as coisas como traço de personalidade, né? Desde um anime, ou a um grupo de K-pop, ou até mesmo um candidato de reality show. Eles levam aquilo como se fosse um traço da própria personalidade. Então, se eu chego e falo, poxa, não gostei da música de tal grupo, não gostei de tal anime, não gostei de tal livro, aquela pessoa que leva aquilo como traço de personalidade vai achar que eu tô ofendendo ela, né? Se eu chegar e falar pra um fã do Scorsese que eu não gosto do Scorsese, eu gosto do Scorsese, tá, galera? Mas, por exemplo, se eu falar que eu não gosto, ele vai achar que eu tô ofendendo a mãe dele, né? Mas é só minha opinião, sacou? É só minha opinião. Então, é muito complicado. Só que, ao mesmo tempo, é impossível você não levar algo pro coração. É muito difícil você conseguir dividir as coisas. Quando você consegue fazer isso, é realmente algo muito positivo. Nota que você tem uma maturidade excelente. Mas é muito difícil você não conseguir, às vezes, tipo, ai, por que ele tá falando mal de algo que eu gosto, sabe? É uma parada meio complicada. Mas é muito importante você tentar não levar as coisas como traço de personalidade, né? Tipo, ai, eu gosto de tal anime. A pessoa falou mal de tal anime. Tá bom, opinião dela, problema é dela. Mas aí tem umas paradas que irritam, por exemplo. Quando as pessoas começam a falar que não gosta de tal coisa, sei lá, falando mentiras de tal coisa. Tipo, a pessoa nem leu, nem assistiu, e tá falando mal, ou tá inventando coisa. Aí você que é fã, você fica tipo, pô, mas você nem leu, você tá emitindo. Você sabe? E aí você fica irritado com aquilo. Mesmo que não vá mudar a sua vida, sacou? Mas você sabe que a imagem daquilo que tu gosta pode ficar negativa pra outras pessoas. E aí você fica incomodado. Então, é muito complexo, mano. Muito, muito complexo mesmo. Mas sim, as pessoas elas levam as coisas como traço de personalidade e não deveriam. E não deveriam. Mas fazer essa dissociação é muito complicada. Você é moldado pelo que você assiste, pelo que você escuta, pelo que você lê, de forma intencional ou não. Por isso que muitas obras para um público mais jovem têm mensagem, lição de moral. Por isso que super-herói tem um pouquinho dessa vibe inspiradora. Por isso mensagens são uma coisa interessante em histórias também. Para algumas pessoas é mais fácil você aprender alguma coisa assistindo algo que você gosta do que você aprender alguma coisa de uma maneira mais na marra. Se isso é uma coisa boa ou ruim, não entra no mérito de discutir isso, mas é um fato. Consumir coisas ajuda no seu processo formativo. 100%, né? Porque, tipo, isso é verdade, é 100%. Porque o que você consome vai compor o seu repertório sociocultural, tá entendendo? Então todo livro, história, filme, série, mangá, quadrinho, novela, história de cordel, qualquer coisa que você consuma vai fazer parte do seu repertório sociocultural, o que vai acabar influenciando a sua visão de mundo, perfeito? E também a forma como você interpreta certos signos e certas coisas. É por isso que quando você está vendo um filme, por exemplo, você sabe que tal coisa vai acontecer, porque tu já viu aquilo tantas vezes em filmes diferentes que você já tem na sua mente, de maneira inconsciente, quase que um predict. Tipo, você tá vendo um filme, aí você fala, ah, tal personagem vai morrer. E vai lá, passa 10 minutos e o personagem morre. Não é que você seja vidente, é porque você já viu tantos padrões parecidos com aquilo em vários filmes diferentes que você sabe que vai acontecer. Só que o processo de você conseguir pegar essa ideia irracional, inconsciente, e transformar em algo lógico, você compreender como tu chegou naquele raciocínio, é o ponto-chave. Porque inconscientemente, você pode prever algo. Agora, você conseguir compreender como tu chegou naquele ponto é o grande tchan da parada, sacou? Um grande exemplo é quando a gente fala aqui de animação, né? A tal Sakuga. A gente pode falar que tal animação é boa. E é isso. Mas qual que é o processo pra tu chegar à conclusão que uma animação é boa? É porque ela é fluida? É porque ela é Masakuga? É porque ela é de um estilo diferente? Qual que é o processo? Então você tem que, às vezes, racionalizar o pensamento, né? Porque a maioria dos pensamentos que a gente tem são feitos de maneira inconsciente. A gente tem o pensamento rápido, né? Agora, você racionalizar essas ideias, né? É o que acaba sendo um diferencial.
Então por isso que muita gente estuda, né? E etc, pra conseguir chegar nesse ponto. Todas as suas fases da vida. Então, se você virar pra alguém que é muito fã de alguma coisa e falar esta coisa é uma merda, a pessoa vai levar como um ataque pessoal. E se você chegar e falar, eu gosto dessa coisa, mas esse personagem aqui é uma merda, eu odeio ele, a pessoa também pode levar como um ataque pessoal. Meu ponto em geral você não deveria ver isso como um ataque pessoal, porque obviamente não é. Nenhuma crítica tá sendo direcionada a você, tá sendo direcionada a esse produto, a essa obra, a essa arte aqui. E não há nenhum problema alguém desgostar de alguma arte ou criticar esta arte publicamente. Claro que tem coisas muito mais complexas disso daí, tipo criadores de conteúdo conseguindo mudar a conversa de alguma coisa, moldar a opinião das pessoas. Tipo, se eu fizer um vídeo, assista as coisas e tire sua própria conclusão, não só segue o que eu tô dizendo. Mas não tem nada de errado com criticar alguma coisa, a crítica não é contra você diretamente. Se irritar porque alguém falou mal do seu joguinho favorito é a coisa mais estranha de todas. Cara, eu gosto do público gamer porque eles ficam bravos, né? Eles falam que isso afeta o desempenho das vendas e etc. E que isso acaba prejudicando. Aí começa aquela guerra de sonista com o pessoal que gosta de Xbox. E fica aquela porradaria rolando. É algo tão legal, eu acho tão bonito isso. É tipo, não tem mais nada pra você se incomodar na sua vida, não? Então basicamente... Vai ver uma xereca, irmão! Para com essa porra de videogame! Basicamente, eu entendo a posição meio defensiva, mas ninguém tá atacando você. Também existem obras que você não gosta, não tem problema falar mal, tá tudo bem. Claro que não é legal ser chato com as outras pessoas, dependendo eu sou. da pessoa. Mas se ofender com críticas ou com opiniões é um negócio um pouco peculiar. Agora, um outro ponto sobre negatividade e sobre falar mal de coisas, que na verdade foi o motivo pelo qual esse vídeo meio que existiu. Assim como muitos vídeos meus, ele veio por causa de coisas no Twitter. Eu peguei algumas obras que eu não gosto e falei, não gosto delas, e muita gente veio com um argumento que eu adoro. Eu já vi ele muitas vezes. Nossa, eu adoro esse argumento, ele é incrível. Ele totalmente não faz eu perder a minha cabeça, nem nada do tipo, não. As pessoas viraram e falaram, é só não assistir, é só não consumir esta coisa, é só não jogar esta coisa. E eu entendo. Esse ponto é incrível, né? Você não gosta? Não assiste. Você não gosta? Não joga. Tipo, por quê? Sabe? Eu entendo o ponto de que, tipo assim, você pode só não ver, de fato. Mas, às vezes você não é evidente, né? Por exemplo, eu tenho 2 bolas e nenhuma de cristal. Não tem como saber se eu não vou gostar de algo, né? Geralmente tu tem uma ideia, né? Do que tu vai gostar, do que tu não vai, né? Só lendo ali o resumo, a sinopse, né? Vendo uma review e etc. Mas às vezes, né, mano? Você quer consumir a parada, né? Por exemplo, né? Crítica de filme. Tem filme que lança que tu tá hypado pra ver. Aí começa um monte de crítica negativa. Vamos ser sinceros, tu fica meio desanimado. Às vezes tu nem vai ver o filme por causa disso. Mas tu pode ver o filme e curtir, mano. Sabe qual que é a parada? Tu pode acabar curtindo o bagulho, pô. Porque você gostar ou não de algo, não necessariamente tá atrelado se aquilo é bom ou ruim. Um filme pode ser horrível, mas tu pode gostar. Um filme pode ser bom, mas tu pode odiar. Tem uma porrada de filme aí que é conceitual, que é pra pensar, que é profundo, que tu vê e tu fala, chato pra cacete. Mas pra um cara que é cinéfilo, estudado, que entende de tudo, ele vai falar, nossa, genial. Essa vibe. Se você não gosta de uma coisa, por que se torturar com ela? Mas 2 pontos aqui. O primeiro deles é o bem básico, né? Como caralhos eu não vou gostar de alguma coisa se eu não consumir a coisa? Como é que eu vou saber se eu gostei ou não? Telepatia? Também entrando no ponto de o quanto eu tenho que consumir alguma coisa pra saber se eu gostei dela ou não. Eu sei que fã de anime tem muito o pensamento de 3 episódios. A regra dos 3 é muito forte do Neo Fernando. A regrinha dos 3 episódios. Só que vai que eu vejo um bagulho e é uma merda em 30 segundos. Já aconteceu. Ou vai que rola o oposto. Eu não gostava de Jujutsu pela primeira temporada inteira, então foram 24 episódios pra ficar legal. Como é que eu vou saber? Até no conceito de videogame. É igual One Piece, né? No episódio 1000 fica bom, que é o que o pessoal fala. Games, eu comprei Dragon's Dogma 1 recentemente. Joguei um pouquinho e eu realmente não gostei nem um pouco. Achei bem ruim. E eu fui pedir o reembolso na Steam. Só que um bando de amigos meus comentam, cara, esse jogo é muito bom, esse jogo é do caralho. Mas ele demora um pouquinho pra se acostumar. E eu acho que faz sentido. Algumas artes meio que demoram um pouquinho. Seja pra conseguir apresentar direitinho o que ela quer apresentar, ou pro público se acostumar com o que está assistindo. Quadrinhos semanais de super-heróis só ficam legais se você consumi-los com regularidade, consumi-los em alta quantidade. Se você pegar uma fase aleatória sem contexto nenhum e ficar lendo só ela, provavelmente não vai ser tão legal assim. Possivelmente você vai dropar rápido. Então quanto tempo leva pra você saber se você gostou de uma coisa ou não? Depende da coisa. Mas aí entra o outro ponto também. O Alan foi cancelado por não gostar desse jogo? Mano, o pessoal tá querendo cancelar o Alan tem tempo já, né? E a gente sabe que não é por causa de videogame. Esse que é o problema.
O pessoal tá com o Alan na mira tem um tempo já. Então qualquer coisa que o Alan fale que possa gerar uma grande comoção, eles pegam e transformam num grande espetáculo e etc. Eu, pessoalmente, não assisto coisas apenas e exclusivamente pra gostar da coisa. Eu, às vezes, me prendo em alguma coisa porque eu acho ela interessante. Às vezes, uma obra pode ser interessante pelas suas promessas do futuro, como foi meu caso com... Pô, eu lembro que o pessoal cancelou o Alan, mano. O maluco fez uma live chorando, que acho que alguém na família dele morreu na época da pandemia, e que por causa disso ele ia votar, né, no candidato, que não ia votar no candidato, que, porra, foi contra o bagulho da pandemia, etc e tal. O pessoal caiu no pé dele, tipo, esculachando ele. Ai, como assim? Vai votar em ladrão! Tipo, mano, o parente do cara morreu. Faz empatia. Tenha um pouco de empatia, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Só ele sabe, mano, o que ele viveu, mano. Só ele sabe o que tá vivendo, tá ligado? Se ele não se sente confortável em votar em um candidato que, de fato, não vamos ser malucos aqui, na época da pandemia, tava agindo igual um pirado, falando que não existia pandemia nenhuma, que o pessoal tava de sacanagem, pô, ele tem o direito dele, tá ligado? Ao menos é minha opinião sobre a parada, tá entendendo? Eu não perdi ninguém da minha família durante a pandemia. Felizmente, né? Mas eu tive empatia pelas outras pessoas. Eu respeitei a pandemia de maneira exemplar. Tá entendendo? E você pode até debochar disso, pode até me criticar por isso. Mas eu sempre usei máscara, sempre usei álcool em gel, eu evitava sair, tá ligado? Até porque se minha mãe pegasse, né? Porque a minha mãe tem uma doença crônica. E se ela pegasse a Covid na época, né? Se ela pegasse a doença na época, ela poderia morrer, né? Então, é uma parada de autocuidado, tá ligado? Eu só fui pegar Covid, tipo, já no final da pandemia. Mas aí já tava vacinado, todo mundo tava vacinado, tá ligado? E aí já foi outro rolê. Mas é isso, né, mano? A parada do Alan é bizarro, pô. Porque, cara, sabe qual que é a parada, né? Muita gente espera um grande criador de conteúdo criticar algo pra poder começar a bater nele. Mas as pessoas não estão batendo no criador de conteúdo por causa daquilo que ele falou sobre um videogame, sobre um anime, sobre um filme. Estão batendo nele por outro motivo. Que vai muito além de videogame, de filme, de anime. Só que eles usam aquilo ali como se fosse uma capa, uma máscara. Pra poder, não, a gente tá atacando ele por causa do videogame. Mas aí tu vai ver os papos que essa galera tem, tu vê que não é. Tá entendendo? Tá ligado? Porque tu vai lá e vê, por exemplo, coisa do Alan. Quando ele falou do Starfield, tinha um pessoal bolado com ele, beleza. Aí tu ia ver os papos. Não, porque o Alan, ele pra mim acabou depois que ele fez o L. E aí o Alan ficou sem graça. Porque tu vê que ele não tá ligado? Tipo, atacando o Alan, criticando o Alan só por causa do videogame. Ele já tá com algo dentro dele, ele tá com um rancor do Alan, tá ligado? O erro do Alan foi expor em quem iria votar. Se não falasse, com certeza não iria acontecer. Até porque os ataques são só por causa de política. Então, mas aí que tá. Tu acha que é um erro a pessoa se posicionar? Tipo assim, eu não acho que é um erro. Tá ligado? É algo, era algo importante pra ele, pô. Tá ligado? Era algo importante pra ele, pô. Se posicionar, velho. Ele falar em quem ele iria votar. Tipo, o tio dele morreu durante a pandemia, tá ligado? E, pô, vamos ser sinceros. Muita gente morreu durante a pandemia que poderia ter sido evitado. Sacou? Então, sei lá, mano. De fato, tem que ter muita coragem pra se posicionar hoje em dia, mano. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Mas, né, é isso. Pensando no lado financeiro, com certeza. Tu pode ficar calado, pô. Tá ligado? Tu pode ser neutro, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas, sei lá, velho. Sei lá. com Jujutsu. Eu gosto hoje em dia porque me foi prometido que fica legal e eu vi evidências de que fica legal. E aí, pasmem, fica legal. Ou tem algum elemento, alguma coisa que pode despertar o seu interesse, por mais que a obra em geral não seja algo que você goste tanto assim. Eu honestamente detesto Life is Strange 1. É honestamente um dos jogos que eu mais detesto na minha vida. Eu peço perdão às duas amigas próximas que eu tenho, cujo jogo favorito é Life is Strange. Mas eu ainda assim joguei
joguei o primeiro jogo até o final porque eu estava interessado. Eu queria ver pra onde a história ia, se ia pra uma resolução que eu acharia interessante. Eu queria ver se o arco de personagens iria pra algum caminho que eu acharia interessante. Eu queria ver se as coisas que eu não gostei de início mudariam com o tempo. O diálogo e conceitos da, entre aspas, gameplay, talvez isso tudo mude pra algo mais perto do que eu gostaria, já que tá sendo lançado capítulo por capítulo, né? Eu queria ver se eu pelo menos ia ficar apegado aos personagens, porque isso acontece quando te colocam um personagem durante muito tempo na tela. Mesmo se eles não forem, entre aspas, bons, nada me impede de eventualmente me afeiçoar a ele. Nada disso realmente aconteceu e acontece que eu só não gosto de Life is Strange, mas eu não ia ter certeza se eu não tivesse jogado até o final, e o fato de eu não ter gostado dele me fez ter algumas percepções a mais para outras obras que eu gosto. Por que eu não gostei do diálogo daqui, mas eu gosto de diálogo de outras coisas, como vamos dizer Fritz the Cat aleatoriamente, que também é meio estilizado para os personagens daqui falam dessa maneira. É porque tu é furry, Danael. É por isso. Dessa maneira altamente... É porque tu é furry! Tu gosta de ver homem-bicho. De bicho-homem. É isso que tu gosta, Danael. Específica. Eu não sei se é muito por causa da maneira como meu cérebro funciona, mas eu sou um grandíssimo fã de entender porque eu gosto de alguma coisa. E a melhor maneira é comparando com algo que eu não gosto. Então isso já me pessoalmente traz alguns motivos de por que eu consumiria algo que eu não gosto tanto. Terminar uma obra que não é muito a minha vibe pode aumentar meu apreço por obras que sejam a minha vibe e pode fazer com que eu aprecie obras novas de maneiras mais diferentes. Mas também tem outros motivos pra ver coisas não muito boas, ou na minha visão não muito boas, como por exemplo, Wish. Eu meio que imaginava que Wish não ia ser tão bom. Tava um pouquinho na cara, tava bem esfregado na nossa cara. O motivo pelo qual eu quis ver é pela relevância cultural que isso poderia causar. O que exatamente esta obra não ser boa significa em geral? E por que é interessante ela não ser boa? Eu fui com mente aberta, mas com o pensamento de, se for ruim, vai ser interessantemente ruim. Não vai ser só chato, ponto final. É o filme de 100 anos da Disney. É um filme comemorativo. Como que se erra algo do tipo? Como se erra um filme feito pra manter o seu legado, mas que ainda assim, vendo a construção pro lançamento desse filme, parece que foi feito de forma preguiçosa. Como isso aconteceu? É por isso que eu iria querer ver esse filme, mesmo se eu não criasse conteúdo pra internet. Similarmente, tá rolando a coisa de Boku no Hero. Eu larguei Boku no Hero na 4ª temporada, mas eu tô escutando há meses que o final está uma merda. Eu acho isso interessante por conta própria. Eu acho interessante que mais um Battle Shonen tem um final que ninguém tá gostando. Só que nessa minha visão um pouco limitada por não ter consumido tudo de Boku no Hero, eu acho muito fascinante o final ser ruim, porque parece algo fácil. Um final satisfatório pra essa história não parece algo muito difícil de se fazer. Então, às vezes, eu considero ler o mangá inteiro pra que eu possa entender, mesmo que eu goste do final, entender por que as pessoas não estão gostando. Eu tô esperando o Boku no Hero acabar pra poder ler em live, né? O final. Uma obra, às vezes, não é só sobre consumir uma obra, e tá tudo bem isso. E quando estão criticando uma obra, estão criticando a obra, não você que gosta da obra. Você não é a obra que você gosta. Não se sinta ofendido em nome dela. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até YouTube. Ótimo vídeo, tá? Do Danael. Gostei bastante. Cuspiu fatos aqui, tá? Adorei, adorei e adorei.